quem trabalha com crianças, querendo ou não, tem que conhecer a família. Pelo menos Uhum. conhecer o pai ou a mãe ali, o tutor, porque Hum, a gente tem que entender o processo, o dia a dia, como que essa família lida com o esporte, quem é essa família, para entender esse atleta, para orientar Uhum. como que é a participação dos pais, vocês fazem reuniões com eles, nos jogos tem alguma cartilha de boas práticas, como Uhum. funciona? Uhum. Olha, João, a gente defende que a família precisa estar perto do aluno, do atleta ali dentro do clube, né? Eles são fundamentais para o processo, então, quanto mais presente eles estiverem, melhor para o filho, né? Inclusive, existem estudos falando que quando os pais estão presentes ali na vida esportiva, normalmente a permanência dele, né, na vida esportiva É ela maior, né? acaba sendo maior, né? Então a gente quer isso, a gente não quer que o aluno ali saia, que ele interrompa a vida esportiva dele. Então a gente comunica muito com os pais, né? O pessoal da gerência de esportes tem a escola de pais, que é um trabalho sensacional, tem alguns temas que são inerentes, né, do esporte, que são tratados ali com eles, né? Escola de pais seria Para os pais dos os atletas. pais dos atletas, e aí eles participam semanalmente, como que é? Se não me engano, é uma vez por mês. Eles trazem um tema relacionados a essa questão competitiva do esporte, né? E aí os pais participam, tiram dúvidas, né? E é bom que eles se informem a respeito, né? Porque senão eles vão ter o conhecimento do que é soltado aí na mídia, né? O futebol do alto nível, né, que Exato. tá E é na uma tá na realidade, TV de todo mundo, no dia a dia, e não é assim não é o assim. futebol, o futsal de crianças, né. Então a gente precisa se comunicar com os pais, né? A gente precisa levar a informação para eles. A gente não precisa aprofundar tanto, porque também a gente não quer ensiná-los, né? A gente quer que eles tenham uma noção, né, que seja superficial, mas que eles entendam ali do que a gente está fazendo, né? Então é importante a gente ter os pais ali conosco. Nas turmas pré-competitivas que eu te falei, o sub-9, sub-10, sub-11, a gente traz os pais para conversar individualmente com o aluno ali presente. Então a gente trata de diversos aspectos ali, né? Principalmente em relação ao desenvolvimento dele dentro ali da turma, o que que ele precisa melhorar, o que que ele precisa manter. E aí a gente aproveita, dá algumas dicas. Então os pais têm que estar do nosso lado, E aí né? esse contato é você como coordenador que faz, ou os professores também têm essa abertura? Acaba que os instrutores eles têm mais contato com os pais, né, que estão ali no dia a dia. E muitas vezes os pais tiram dúvidas ali logo depois das aulas, né? Mas eu sou uma referência também para eles me procurarem, para gente, né, se for uma coisa mais específica que eles queiram tratar, a gente senta, marca uma reunião, conversa, né? E esse momento que eu te falei, né, que a gente cria uma reunião de feedback com os pais e o aluno, o instrutor da turma está ali. Participa junto, né. Normalmente ele que tem a palavra ali mais durante a reunião, né? Que ele está com o aluno ali o dia a dia, né? Então ele sabe muito mais do que eu. Eu estou ali para dar o suporte, para introduzir. Se for um assunto mais específico fora ali do contexto da quadra, aí eu falo também, né? Tem aqui no Ciência da Bola, a gente tem pais que acompanham o nosso trabalho justamente para entender como que é o trabalho dos treinadores no clube. Às vezes tem filhos, filhas que estão em alguma equipe, alguma escola, e seguem canais, né, como Ciência da Bola e outros para compreender. Eu acho Sim. muito interessante que alguns Uhum, relatos de pessoas que mandam direct com a gente, até participam de algumas formações, porque querem entender. Então, uhum. muito legal você falar que tem essa comunicação, mas não uma formação desses pais. A gente não vai ensinar ali os pais como que é o passo a passo, o Exato. método, qual método que vocês utilizam para treinar, mas entender o cenário, porque acontece muito, você deve saber bem disso, de competições em diversos locais, onde quando o trabalho não é bem alinhado com os pais querem cobrar de toda maneira. E futebol, futsal, todo mundo acha que entende, né? Todo pai e mãe vê na TV, não, meu filho tem que fazer igual tá fazendo ali o atleta profissional. E aí cobra do treinador. E aí Isso, gera aquele conflito, vira aquela briga entre pai e treinador. isso. Pai e treinador. E aí as crianças é que mais sofrem nesse processo. Exato, João. E assim,
é até interessante você ter colocado, né, a sua fala. Recentemente a gente teve um episódio lá dentro do clube de um pai que não é tão presente ali na vida esportiva do aluno, e a gente fez um jogo amistoso com uma equipe e nós fomos superados, assim, né? E ele veio reclamando a respeito do instrutor que estava à frente. Então, assim, ele falando que tinha que mudar o instrutor, né? Então, era um pai que depois eu vi que não estava na reunião, sabe? Aquela reunião inicial. Nas reuniões de feedback, ele nunca está presente, né? Então, assim, ele não teve o conhecimento, né, do que é a proposta, o que a gente entende de futsal para aquela determinada faixa etária, sabe? Então, quando o pai é participativo, a gente vê que o comportamento é diferente, né? Ele já tem ciência ali do que a gente vai tratar, que a gente está preocupado mais com o desenvolvimento, com a formação. A gente não está preocupado com o resultado. A gente quer que os alunos enfrentem, né, o adversário, né, os jogadores das outras equipes, que eles vão errar muito, eles vão perder bola, né, a gente vai tomar gol. Eles precisam errar nesse momento para que no futuro esse índice de erros diminua e a gente consiga acertar mais. Então é nítido, assim, o pai que está presente e o que não está. E aí acaba criando um clima ruim, né? Uma Sim. situação dessa. Por mais que a gente faça um bom trabalho de fazer esse link com os pais, essa comunicação, infelizmente alguns não vão participar de forma ativa, né? Isso. Infelizmente a gente também tem que saber lidar. Então, Tem que saber lidar. quem trabalha com crianças tem que já partir desse pressuposto. A gente tem aquela metodologia, essa comunicação com os pais, mas vai ter momentos que pais não vão participar. E aí é um momento que a gente vai conversar com ele de forma diferente. Depois de ter acontecido, que vamos apagar o incêndio, explicar a situação. Já aconteceu comigo, quando eu trabalhava com crianças, uma situação, tem um relato interessante pro pessoal que estava tendo um festival, né, as categorias, se não me engano, era 8, 9 anos, interno, e aí um pai, a todo momento, gritando com o filho. Faz isso, o filho era um goleiro, faz isso, olha, posiciona aqui e tal, falando ali na cabeça da criança. E a criança, em um momento, estourou durante o jogo. A criança virou pro pai e falou assim, pai, cala a boca. E saiu chorando, foi pro vestiário. E aí, dali, o árbitro parou, todo mundo ficou assustado, os pais assustados, aquele silêncio na quadra. E aí o pai ficou meio... onde eu vou enfiar a cabeça, né? O que eu fiz? Exato. E aí a gente teve que conversar com a criança, pedir tempo, né, para tentar controlar a situação ali. E depois a gente conversou com esse pai. Nunca mais aconteceu. Ele Sim. explicou que, olha, realmente isso não faz. E a gente tinha uma planilha, uma cartilha, né, dos pais, boas práticas. Mas assim, antes tarde do que nunca, né? Pelo menos aprendeu e a criança não traumatizou. Depois ela continuou participando. Então é muito importante, né, a gente ter essa comunicação, criar uma metodologia que tenha esse link com os pais. E agir também, né, João? Agir. Principalmente. Porque aconteceu aquilo com o pai, muitas vezes ele estava fazendo ali porque é a questão da paixão, é meu filho, é aquela coisa, e ele tá achando que tá ajudando, e na verdade ele tá atrapalhando. Então a nossa atuação depois de conversar com o pai a respeito daquilo é fundamental também. E se for reincidente, acontecer mais vezes, infelizmente a gente tem que convidar a se retirar da instituição. Porque às vezes a expectativa, né, os interesses, os objetivos são divergentes. Então, pai, eu não estou conseguindo te atender dessa forma. Talvez uma outra instituição pode te atender nesse sentido. Aqui você não vai encontrar isso que você quer, né? E aí É importante a gente deixar isso esclarecido também. A questão do trabalho não flui.